Bem, pessoal, tudo bom? Eu sou Jefferson Torres, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. E estou dando continuidade a essa série de vídeos onde eu abordo gravação, mixagem e depois masterização, tomando como exemplo uma música que eu compus chamada Sai Fora, Reveja Seus Conceitos. Eu já gravei a guitarra base, mostrei para vocês o processo de gravação. E depois eu gravei a guitarra com certos inserts aqui e depois uma guitarra com wah-wah. E vou mostrar para vocês como é que ficou a gravação. Quanto ao processo de gravação em si, eu gravei as três guitarras de uma forma semelhante. As três eu gravei em linha, tá? Sendo que a guitarra com inserts eu gravei a guitarra minha passando, que é a minha guitarra, no caso que eu gravei, eu tenho duas, mas eu gravei com uma Fender Stratocaster modelo Deluxe Roadhouse. Eu gravei passando por um Phaser Moore 19, tá? É um Phaser da Moore laranjado, pequenininho, que tem uma chave seletora de dois estágios, que é o moderno e o vintage. Eu selecionei o moderno. Coloquei também um pedal chamado Mono Vibe da MG Music, com coloração e progresso em meio-dia, mais ou menos. A coloração em 11 horas, por aí, a progresso em meio-dia. Todos deixando no volume pareado com o volume da guitarra, que seria a guitarra limpa. Mandando esse sinal para o segundo canal da minha interface de áudio aqui, que é uma Focusrite Scarlett 18.8, tá? Na gravação da guitarra com inserts, eu gravei com o pad dela acionado, que é isso aqui, ó. Então aqui eu tenho o Mix Control da minha Scarlett 18.8 e aqui eu tenho, posso acionar o pad dela aqui. Quando eu aciono, eu estou amenizando o volume do sinal. É como se ele fosse uma espécie de limiter, tá? Ou melhor, uma espécie de compressor. Tá? Ele age mais como um compressor do que como um limiter, na verdade, porque a amenização dele não é tão abrupta, né? Mas enfim. Aqui, quando eu vou gravar, eu clico e deixo em Zero Latency Tracking. E aqui, em Settings, eu deixo no meu Audio Buffer Size em 1 milissegundo. Com isso, eu reduzo drasticamente, consideravelmente, a latência, que é o intervalo, o atraso, que é dado em milissegundos entre o som que eu toco e o som que eu ouço. Por quê? Porque quando eu estou tocando, o som tem que sair da minha guitarra, entrar na minha interface de áudio, ser enviada e passar até chegar nos falantes. E todo esse processo ele se dá através de um processo de conversão do sinal elétrico em sinal de áudio e voltando novamente em sinal de áudio através dos speakers meus aqui, que são monitores da marca KRK, modelo Rokit Power 5, tá? Então, dentre as vantagens de se gravar guitarra em linha, está mais essa. A latência, via de regra, é menor. Mas a latência não depende só disso, ela depende de vários outros fatores. Que vão desde do processamento do computador, qual que é o computador que você está usando, qual que é a interface de áudio que você está usando, quais são os cabos que você está usando, tudo isso vai interferir no processo de conversão de áudio e, consequentemente, vai interferir no processo de latência, né? na latência do som. No processo de envio de áudio, né? Que implica no processo de conversão de áudio. Quer dizer, o áudio é convertido em sinal elétrico e em sinal de áudio, né? Audível. Enfim. Então eu gravei essas guitarras em linha mesmo, tá? Gostei do timbre, achei bacana. Você não precisa necessariamente gravar microfonado.
No caso do som microfonado, você tem a captação do microfone, né? Que é mais um tempo que você tem que acrescentar aí a essa latência. Mas, quando eu vou gravar, quando eu deixo aqui em Zero Latency Tracking e deixo aqui os settings da minha Audio Buffer Size em 1 milissegundo, eu consigo um ótimo resultado, tá? Detalhe que aqui em Options, no Reaper, eu tenho que vir em Preferences, né, Preferências, e tenho que deixar não Wave Out. Eu só deixo o Wave Out quando eu estou fazendo esses vídeos, tá? Ou só ouvindo música, sem mixar, sem gravar. Aí eu venho em Agio. Essa Agio aqui, ou Asio, como o pessoal fala, mas na verdade a pronúncia correta seria Agio. Eu estarei selecionando o quê? Eu estarei selecionando a Agio da minha mix, da minha Scarlett 18.8, né? Ou seja, o programinha que é utilizado para reduzir essa latência, tá bom? Beleza. Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui, guitarra por guitarra, e depois vou mostrar um resultado final. Então, vamos ouvir a primeira guitarra, a guitarra com inserts. A guitarra com inserts, eu gravei isso aqui, ó. Isso é um riff de guitarra que será tocado em alguns momentos específicos da música. Riff esse formado pelas notas sétima, sétima maior, tônica, terça menor dos acordes, né? No caso do acorde de Lá menor 7 e depois Lá, Sol sustenido, Sol, Fá sustenido, que seria quinta, seria a quarta aumentada, a quarta e a terceira, né? É maior, do acorde de Ré 7, né? Ou Ré 7 9, porque a sequência harmônica aí é Lá menor 7 e Ré 7 9, nesse momento da música, quando esse riff aparece. Essa é uma progressão bem clichê, inclusive em funks. Se você pensar em São Gonçalo, do Seu Jorge, se você pensar em A Francesa, que a Marina Silva, que a Marina Lima gravou, se você pensar em músicas do Santana, que é uma outra influência que eu vou trazer para cá, esse tipo de progressão aparece muito, tá? Uma progressão dórica, né? Então eu estou no modo dórico de Sol maior. E eu coloquei esse riff, que junto com a guitarra base, vai ficar assim, ó. Aí eu tenho um acorde de Mi com sétima nona aumentada, que é um acorde também muito comum nessas músicas, até o próprio Seu Jorge usa também em Pretinha, meu amor. Ele usa esse acorde, Jimi Hendrix usava muito esse acorde. É um acorde aí que está representando o quinto grau, e precede então a entrada da voz, tá? E esse riff vai se repetir novamente aqui, ó. E novamente na hora do solo.
tá? E aqui na guitarra com wah-wah, que é um outro clichê de funk também. É muito comum você ver guitarras com wah-wah em músicas no gênero, né? Lembrando que eu não estou falando de funk carioca, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, por favor. Parem com isso, por favor. Por favor, parem com isso. Funk é funk, funk carioca é funk carioca. Ok? Eu sempre, quando eu falo, eu faço essa distinção, porque, infelizmente, o pessoal fala de funk como se fosse, assim, o pessoal fala em funk e já lembra de, sei lá, Tati Quebra-Barraco, Mister Catra. Gente, não, né? Por favor. Tô falando de funk, o funk funkão mesmo, entendeu? Funk que veio dos Estados Unidos também, assim como o Miami Bass, que por sua vez influenciou o funk carioca. Mas quando eu falo de funk carioca, eu falo de funk carioca, eu tô falando de funk. Funk, funk mesmo, tá? E essa aqui é uma guitarra com wah-wah, então, que é outro clichê de funk que acontece muito. Quem nunca ouviu a música tema do Shaft, é, e outras mais, enfim, que tem a guitarra com wah-wah. Vamos ouvir a guitarra com wah-wah aqui, ó. Primeiro só ela, ó. O que está acontecendo aí é o seguinte. O que está acontecendo aí é o seguinte. A guitarra com wah-wah, ela tá fazendo pá, 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 pá. Quer dizer, as notas que a guitarra tá cantando são Lá e Fá sustenido, tá? Que seria a tônica de Lá menor 7 e a terça de Ré com sétima. São os acordes da harmonia, por sua vez. E aí ela faz uma cama harmônica, ó, mais lentinha com wah-wah, Fá com sétima maior, Mi com sétima, Lá menor 7, Sol menor 7, Dó, jogando uma décima terceira lá. E ela volta aí, né? Então, bom, então, quer dizer, cada guitarra tem a sua parte, cada guitarra tem o seu momento e a sua importância. Eu fiz comping com essas 13 guitarras, ou seja, eu selecionei alguns momentos que eu achei melhor. Não por eu ter errado uma guitarra ou outra, mas porque eu sou muito detalhista com essas coisas. Então eu gosto de pegar mesmo e tentar deixar o melhor possível, editar o melhor track possível. E agora eu vou mostrar para vocês a junção das três, né? Como que ficou aí as três juntas? Vamos ver. Junto com a bateria. Vamos ouvir só as três juntas primeiro. Eu clico em S aqui e eu estou solando as tracks. Vamos ver.
Ok. Tem alguns momentos que ela tá dando uns chiadinhos que eu tenho que tirar depois na hora da mixagem. Mas mesmo assim, eu quero lembrar uma coisa para vocês, que é muito importante, que eu não posso esquecer de falar. Na hora da gravação, assim como eu fiz com essa Guitar Inserts aqui, eu tenho que me preocupar com o volume que eu estou gravando, para não clipar o som. Eu vou mostrar aqui para vocês que na minha, na, no Mix Control aqui da Scarlett Mix Control, eu tenho esse meter aqui que vai medir o volume do som, tá? Sendo que o limite que eu tenho que atingir é 0 dB, tá? Se eu atinjo mais do que 0 dB, mais do que 0 decibéis, decibéis é no Sistema Internacional de Medidas, a medida que se usa para medir a pressão sonora, né, dada em decibéis. Se passar de 0 dB, isso aqui fica vermelho. Isso significa que em alguns sistemas de áudio, o som que excede esse limite é lido apenas como distorção. Isso não é bom, tá? Quer dizer, existem várias escolas de interpretação a respeito desse caso em particular. Algumas dizem que pode exceder até em 3 dB, mas aí é para quem gosta de uma música com muito som muito alto. Eu penso que um som alto não é necessariamente um som bom, tá? Um som tem que ser um som de qualidade e não necessariamente um som alto. Eu acho que é uma cultura que foi criada de se querer ouvir música com pressão, com muita pressão. E isso não é necessariamente bom, mas eu não vou entrar nessa seara agora. Se vocês quiserem, pesquisem por Noise War, Loudness War, né? A guerra do volume alto. O que acontece é que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito de qual que era a preferência dos consumidores por rádios. E foi descoberto que eles preferiam a rádio que era mais alta, cujo som era mais alto. Consequentemente, os produtores passaram a produzir músicas cada vez mais altas, com mais pressão, com mais compressão. E então uma coisa acabou alimentando a outra num processo, ao meu ver, num círculo não necessariamente virtuoso, em que a música agora tem que ser alta, tem que ter pressão, tem que ter compressão. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que a música tem que ter qualidade. Antigamente você tinha músicas que não se fiavam por esses princípios, que não se fiavam por essa filosofia de trabalho e nem por isso elas são ruins. Então, em última análise, é uma preferência do engenheiro de som, do cara que está fazendo a gravação, que está fazendo a mixagem e a produção final, a masterização. No meu caso aqui, não é o que eu estou buscando. Eu estou buscando qualidade na hora da gravação, depois na hora da mixagem e no final na hora da masterização. Muito importante dividir nesses estágios de produção, mas dizer que em cada um deles você deve buscar o seu melhor. Então a música, quando gravada, tem que ficar já o melhor possível para te ajudar depois a mixar. Porque se você pega uma música que está mal gravada, para você tem muita coisa que você não vai conseguir corrigir na mixagem, entendeu? Então tente gravar bem. Depois você se preocupa com a mixagem. Ok. Agora a gente vai ouvir a música inteira e eu vou abrir aqui o mixer, porque eu quero mostrar para vocês aqui no master, veja, ele me dá aqui qual que é o pico de pressão do som, tá? Então ele pode chegar até quanto aqui? Vamos ver quanto que ele está chegando, se ele está rachando, se ele está clipando ou não, tá? E também essa medição também é feita aqui, ó. Se você deve ter uma outra placa de som provavelmente, eu não sei qual que é a sua interface de áudio, mas ela terá algum mix control, algum programinha para configurar a relação da placa no computador, tá? Algum software de configuração semelhante a esse aqui, que vai te dar esse meter também aqui, tá? Então, vamos ouvir a música agora com todos os instrumentos, tá? Que
Eu quero ver com a bateria, com tudo como é que tá. Certo. Então é o seguinte, vocês puderam perceber aí que aqui cada uma das tracks estava me indicando a pressão, né? A medição aqui. Não sei se vocês perceberam, mas os tons indicaram em algum momento ou outro, porque não tem muito tom na bateria dessa música. E aqui, ó, foi me dado um número, ó, menos 0.5. Aqui, ó, que nesse caso bateu com o medidor da Scarlett 188, do Mix Control da Scarlett 188. Nem sempre bate, porque depende do sistema de medição, tá? De cada um, também tem mais essa, mas aqui nesse caso bateu. Então, deu 0.5 aqui. Acho que eu apaguei a medição já, mas deu 0.5 aqui e deu 0.5 aqui, né? Menos 0.5. Isso aqui pode chegar no máximo a 0 dB, né? Então ele está quase lá, tá? E isso é porque eu me preocupei realmente com o volume de cada instrumento na hora de gravar para não clipar. Esse headphones aqui, que está aqui, ó, não teve sinal nenhum. Por quê? Porque ele está no 0. E porque ele está mutado. Para que eu usei essa track aqui que eu criei? Eu criei essa track para enviar
todos os instrumentos para ela. Por quê? Porque essa aqui é a minha track de monitoração através dos meus headphones. Quando eu clico aqui, eu tenho todas as mandadas que eu enviei para os meus headphones. Então, eu enviei todos os instrumentos para cá. Por quê? Porque assim eu consigo ter um submix do headphone que eu uso para o headphone, só para a minha monitoração. Eu estou ouvindo aqui no headphone, de repente eu quero mais guitarra, eu quero mais bateria, eu quero mais... Se eu mandar as peças da bateria em separado, eu posso pedir mais boom, eu posso pedir mais caixa. E aí o que vai acontecer? Eu posso aumentar ou diminuir esses volumes sem ter que aumentar ou diminuir os volumes das peças individuais na própria mixagem. Tá? Então vamos supor, eu vou solar isso aqui, ó. Tá baixo, vocês não vão ouvir nada, eu vou aumentando, ó. Aí de repente o cara tá ouvindo, ele fala assim, ó, eu quero aumentar a guitarra base. Abaixar a guitarra base. E aqui eu não estou interferindo no volume da mixagem, entendeu? É uma submix apenas para os meus fones de ouvido. Mutar a guitarra base. Pegar um pouquinho. Panear a guitarra base para a esquerda. Para a direita. Inverter a fase aqui. Tá? Tudo isso aqui no submix. Eu posso fazer isso com todas as tracks do submix. Quando eu vou ouvir, eu tenho que deixar isso aqui no 0 e mutado. Porque senão eu terei duas mixes ao mesmo tempo e vai ficar muito alto. Vai rachar o som, vai clipar, que vai estar muito alto. Isso aqui eu uso para quando eu vou monitorar o som, ok? Falta eu gravar ainda a guitarra solo, o piano Rhodes, uma simulação de Fender Rhodes que eu quero colocar, trombone, trompete, sax tenor, voz, tá? E aí, à medida que eu for gravando, eu vou mostrando para vocês. Lembrando que essa música eu já registrei, na verdade, né? Registrei antes de começar todo esse processo. Registrei com base no fonograma da guia que eu criei para poder gravar. Todo esse processo eu estou registrando aqui, estou produzindo essas videoaulas para vocês irem acompanhando o processo de gravação até o produto final, né? Que eu também vou postar aqui, é lógico. Eu sou Jefferson Torres, sejam bem-vindos ao meu canal. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, comentem, compartilhem. Se inscrevam aí no canal e até a próxima. Valeu!